Salve, salve rapaziada que curte as dicas do Pitacos do Papo do Fino aqui no YouTube. Estamos de volta para a 14ª rodada, uma das poucas de agora em diante que acontecerá aos meios de semana na competição. Então a gente vai ter pouca, por quê? Porque Libertadores, Sul-Americana, data FIFA não, porque a gente engole as data FIFA, né? O futebol brasileiro é um caso à parte, não vou nem debater isso aqui. Então vamos lá, vamos falar da rodada desse meio de semana. A rodada desse meio de semana não é uma rodada nada difícil assim, mas o grande problema é o quê? A galera que não vai estar aí, né? Data FIFA. Bom, então vamos lá os jogos. Atlético Mineiro, o líder jogando muito, amassou o Vasco, vai pegar o Fortaleza no Castelão. Fortaleza, diga-se de passagem, um dos poucos times, ele e o Atlético Goianiense, que nos últimos 4 jogos tiveram 2 saldos de gols. Fato raro no brasileiro, né? Então o Fortaleza é um deles. Mas o Atlético Mineiro vem amassando, você está vendo aí, vem de 4 vitórias seguidas. Líder, 5 pontos na frente do segundo colocado, com um jogo a menos que o Inter, né? Mesmo número de jogos que o Palmeiras. E com uma galera que vai ficar por aí, né? Keno vai ficar por aí. Natan, se recuperar, vai ficar por aí. Então, vamos ver, né? O vice-líder internacional, apesar de pegar um time que está no Z4, tem uma parada indigesta. O Red Bull é um time que ataca muito, o Inter não vem numa boa fase, vai jogar lá em Bragança Paulista, tem uma parada dura aí. Não está muito fácil, o Inter, esse negócio de não ter uma escalação definida, né? Então pode dar uma complicada aí na vida do Inter. O Palmeiras, terceiro colocado, tem um jogo contra o vice-lanterna da competição, o Botafogo, também fora de casa. Então, vê, os 3 primeiros colocados vão jogar fora de casa. Para o Botafogo, vida nova, Bruno Lazzaroni no comando técnico, bem ou mal, conseguiu um resultado satisfatório no empate contra o Fluminense, um clássico. Pode estar mais animado. Palmeiras suado para vencer um Ceará remendado, mas enfim. Uma briga lá em cima, surpreendentemente lá em cima, né? Flamengo e Sport. Flamengo se espera sempre muito dele. E o Sport, um concorrente que vem de 3 vitórias seguidas, né? Chegando junto, depois que chegou o Jair Ventura, entrou nos eixos e agora já até sonha com Libertadores, né? Então, um jogo que de antemão seria uma barbada, pode de repente complicar. Mas o Flamengo está com a galera por aí. Vamos ver como é que o comando técnico vai definir o time do Sport. O Santos pega o Corinthians, clássico paulista, não tem nem muito o que prolongar, porque clássico é clássico, mesmo o Corinthians jogando muito mal. O Santos com a contusão do Marinho aí, a gente está gravando isso, não tem uma posição oficial sobre a contusão dele ainda, mas por enquanto está fora, o que complica muito, e a galera do Santos vai ter que rezar um pouco por João Paulo III. O São Paulo recebe o Atlético Goianiense. Eu falei agora do Fortaleza. O Atlético Goianiense é o outro time que nos últimos 4 jogos conseguiu 2 saldos de gols, né? Então ajuda bastante. O São Paulo, você vê aí, vem de 4 empates seguidos. O Atlético Goianiense 3 empates seguidos. Então é impressionante como eles têm empatado. A gente pode até pensar na dica. O Fluminense vai visitar o Lanterna Goiás. Não esquecendo que o Goiás é lanterna, porque tem 3 jogos a menos que a galera toda, né? Então a gente tem que ver que o Goiás tem 3 jogos a menos que todo mundo. Quase conseguiu arrancar um empate no final com o Santos. Fluminense também muito instável na competição, não é barbada. O Vasco conseguiu só 1 ponto nos últimos 3 jogos,
vai visitar o Bahia, o primeiro fora da zona do rebaixamento, e que precisa se consolidar. Um time estranho, não tem jogado mal o Bahia, mas não está conseguindo os resultados. Só conseguiu uma vitória fora de casa contra o Botafogo, mas fora isso, os últimos 5 jogos, inclusive sob o comando de um técnico novo, praticamente só derrota, né? Então é outro jogo bem difícil de prognóstico. Agora a gente tem o jogo do Furacão, um time também muito estranho, não tem um time titular definidaço, tá sem o Santos, que foi para a seleção brasileira, e pega o Ceará, que tem o goleiro com mais defesas difíceis na competição, que é o Fernando Praz, né? Apesar de jogar em casa, um jogo complicado. O Ceará também vem só de 1 ponto nos últimos 9 disputados, então não tem vida muito fácil. O Grêmio, que também não tem jogado nada na competição, pega o Curitiba, que é um adversário também com um futebol horroroso. O nível do Campeonato Brasileiro tá horroroso, né? Cá entre nós não tem muito o que falar. O Grêmio pega o Curitiba, a gente tem esperança, né? O pessoal cartoleiro aí, na estrela do PP, né? Então o nosso pensamento de repente é que o PP ajude nessa situação. Vamos lá. Agora vamos falar dos times que a gente monta para vocês. Esse é o time barato e para valorizar. O time inteiro custa 67,88. Todo mundo valoriza com menos de 2,5 pontos. Todos eles. Então assim, a indicação tem que ser pontual, né? Lembrando que eu sempre falo, escolhe um ou outro ali no seu perfil de time. Arriscar o perfil inteiro é complicado, né? Por quê? Tem, por exemplo, o Gil, que é o zagueiro do Corinthians, e o João Paulo, que é goleiro do Santos. Ah, então você vai torcer pro 0x0. Vai torcer pro 0x0 e pro Gil cabecear uma bola na trave. Só se for isso. Mas enfim, a gente vai de Anderson Moreira do Goiás, João Paulo no gol, porque ele tem ido melhor em jogos mais complicados do que em jogos mais fáceis, né? Ele vem de uma pontuação muito ruim e ele tem um custo relativamente baixo, né? 6,73. O Edilson na lateral, junto com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, um bom ladrão de bola. Edilson tem uma propensão a dar assistência. Na zaga, Paulo Miranda e Gil. No meio campo, Lucas Evangelista, que chega bem e mete seus golzinhos. Ramires, a gente esperando que ele seja o mesmo da última passagem dele pelo Bahia. E o Ferrarense está devendo uma bomba na gaveta pra gente. E no ataque, Rafael Moura, Leandro Carvalho, que é a aposta do Ceará no ataque, e o Gilberto do Bahia. Não se esquecendo que capitão a gente enfia qualquer um. Então você vê que a gente está apostando no Bahia algumas rodadas, esperando o Bahia renascer, está esperando, e o Bahia não renasce. Esse aqui que nós estamos arriscando, o custo já não é tão baixo como foi a semana passada, mas a gente está pensando um pouco mais, não só em valorização, mas uma pontuação. Não, o Mano Menezes para sair da tiriça, mas o técnico é o de menos. Lembra que eu sempre falei, né? Capitão e técnico, a gente não tem muito o que indicar. O capitão é instinto seu e o técnico ele tem uma faixa de pontuação que ele não sai muito disso. Fernando Miguel no gol. Certo? Fernando Miguel no gol. Por quê? O goleirão do Vasco tem recebido muita bola. É o goleiro que é um dos goleiros que faz mais defesas na competição, né? Então ele tem isso, porque a defesa do Vasco não toma muito gol, inclusive tirando o último jogo, né? Um atropelo, muito por conta dele. As laterais, Heitor e Abner Vinícius. Por que Heitor e Abner Vinícius? A gente pensou nos jogos. Que eles vão fazer. Porque o Heitor, por exemplo, vai pegar o Red Bull. É um time que ataca muito e usa muito as alas para atacar. Então o Heitor propenso a desarmes, né? A zaga com o Igor Rabelo, que mete seus golzinhos, né? O Igor Rabelo não é um jogador tão barato. E o Pedro Henrique, que na maioria dos jogos que o Atlético Paraná conseguiu o saldo de gols, ele estava em campo. Então, de repente, isso pode ser um sinal para essa rodada.
Um meio de campo. Nós vamos pensar em criatividade e chutes a longa distância. Diego, Thiago Neves, um inclusive adversário do outro, e Fernando Sobral, que além de tudo desarma demais. Chega muito, cruza, toca. Fernando Sobral é uma ótima dica para essa rodada. E no ataque o Cano, que está devendo. E o Cano depende muito da bola chegar, né? Muitas vezes a bola não chega. O Eduardo Sacha, que está na hora de balançar a rede. E o Pedro, que vai guardar o dele de novo e fazer a reverência de novo para a rapaziada. Agora, nós vamos mostrar o time em busca da mitada perfeita, mas com mimimi. Por que com mimimi? Porque eu não coloquei o Keno. Ele vai falar, pô, você é louco. O Keno tá fazendo gol todo jogo, o Atlético atropelando. Tô com raiva do Keno. Tô com raiva. Se eu fosse você, eu colocava, mas eu não vou colocar. Tá? Então, espero que você entenda. Eu tô indicando, mas não vou colocar aqui porque eu sou... Até botar meu rosto aqui. Eu sou besta, sou raivoso. Então, eu não vou colocar o Keno aí, mas vocês coloquem. Porque o cara tá atacando, tá metendo caixa. Eu não vou colocar ele. Coloquei ele em 4 rodadas. A rodada que ele fez mais pontos fez 2,5. Pelo amor de Deus, não vou colocar mais ele não. Bom, então vamos lá. O Maurício Barbieri, porque eu não estou confiando na estabilidade do Inter. Fernando Praz, o goleiro que mais defesas difíceis fez na competição, né? A partida do Ceará não é das mais fáceis. E isso ajuda ele a pegar. Os laterais, o Felipe Jonathan é pelo desarme. Ele é o terceiro lateral que mais desarma na competição. É o terceiro lateral que mais desarma na competição. E o Nicolas, que é um lateral de chegada boa do Atlético Goianiense. Ele apoia bastante o ataque. O São Paulo, como costuma ramelar e tomar um gol. E tomar gol, né? Algumas vezes, inclusive por jogadas de infiltração e jogadas laterais que o Nicolas trabalha muito bem infiltrando pelo meio também. Então o Nicolas por esse motivo. A gente repetiu aqui o Igor Rabelo e colocou o Natan do Flamengo, né, na zaga. O Flamengo apostando eventualmente num saldo de gols se o Sport não conseguir fazer, né, se o menino sobe bem para o ataque, né. O meio campo, Rafael Veiga, que deve meter outra caixa. O Vina, você viu que a gente está confiando no Ceará de novo. O Vina, que ele aparece como Vinícius aí. E o Thiago Galhardo, que não dá para deixar de fora, né? O Red Bull provavelmente deve ir para o ataque, deve fazer gol, mas o Inter também deve fazer. A gente confiou um pouco no Red Bull na rodada passada, mas o Corinthians segurou não, né? Deu uma sorte tremenda, né? O Corinthians, pelo amor de Deus, era pro Red Bull ter feito uns 3-0 num jogo horroroso, diga-se de passagem. Mas o Galhardo não dá para tirar, né? O Marinho fica de fora porque ele está contundido, né? Vocês fiquem de olho, de repente, algum milagre, não estourou a virilha, foi só um susto e tal, e talvez ele volte, aí vocês colocam o Marinho também, tem o Marinho e o Keno de opção. Mas a gente está indicando aqui o Bigode, né, que tem metido muito gol. O Palmeiras perde muito gol, né? Deveria fazer. Se fizer um dia os gols que perde, quem tiver o Bigode vai imitar. O PP, que é quem está carregando o Grêmio ofensivamente, participa de praticamente 60%, 70% das chances de gol do Grêmio. E o Alejandro, que é o centroavante, já está 2 jogos devendo aí nessa rodada aqui na quinta-feira, né? O caso Red Bull é na quinta-feira, ele deve guardar a caixa dele. E agora o momento mais esperado, aquelas indicações da coragem aí, né? Vamos ver se a galera vai ter coragem de colocar uma dessas indicações. O Jair Ventura de técnico, que é contra o Flamengo. Será que o Jair Ventura vai pontuar? Será que ele vai surpreender? Será que ele vai segurar o Flamengo? O Jair Ventura é meio ferrolheiro, né? Então, quem sabe? Tá aí o Felipe Alves, goleirão do Fortaleza. 2 jogos nos últimos 4 sem tomar gol. Foi um dos responsáveis pelo empate de ontem contra o Goianiense. O Hever na zaga
no lugar do Igor Rabelo. O Hever também mete seus golzinhos e ele está valorizando com menos. Então essa é a vantagem de repente do Hever. Tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo eu deixei o valor dele e o mínimo para ele valorizar. Então é pouco. É como o Nino Paraíba. O Nino Paraíba é um cara que tá mal esse ano. Mas o Nino Paraíba ele deitava no Cartola. Deitou no Cartola no passado, ano retrasado. Então assim, 1,50 ele já valoriza. O Léo Cittadini anda meio sumido, né? Então de repente vale a pena. E o Bruno Henrique está na hora de fazer 2, 3 gols, né? Então tá com um feeling assim de que umas 2 caixas ele vai meter nessa quarta-feira, hein? Então acredito que vale a pena colocar ele. Bom, a gente vai chegando ao final, indicando para vocês, olha aqui, a Liga Pitacos do Papo do Fino. Se inscreva no nosso canal, siga as nossas dicas, entre na nossa página no Facebook, Papo do Fino, textos legais. Terça-feira tem o Papo de História, sensacional, para quem curte conteúdo, é muito intelectualizado, escrito pelo Pedro Cid, é um monstro da literatura, da filosofia, um moleque manja demais, vale a pena entrar lá. Então, até a próxima, rodada 15, boa sorte, bora mitar. Tchau!